Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês, aos participantes do quarto simpósio de Engenharia de Alimentos. Queria dar aí as boas-vindas a essa palestra que vai ser sobre pesquisa em alimentos, eye tracking, compartilhar com vocês um pouco do conhecimento, um pouco da prática que eu venho conduzindo nesses anos em relação a entender o comportamento do consumidor de alimentos em geral, e mais especificamente, aqui nessa palestra, sobre o uso do eye tracking, tá? Então, antes de iniciar, eu gostaria de agradecer, em nome da professora Cláudia, o convite, né? Sinto-me muito honrado em participar desse evento. Queria parabenizar toda a organização, né, a equipe envolvida. Não é fácil, né, ainda mais durante uma pandemia, organizar um evento. Então, estão todos aí de parabéns, né, e fico muito honrado realmente de poder estar participando dessa edição. Eu gostaria também de me apresentar. Meu nome é Eduardo Eugênio Sperso, eu sou professor aqui da Exalc. A minha formação básica, eu sou engenheiro agrônomo, mas venho trabalhando aí já desde o meu mestrado com a questão do comportamento do consumidor e tendo como objeto o alimento. Então, vou passar aqui para vocês alguns slides, espero que gostem. Vou compartilhar então aqui a minha tela. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Perfeito. Então, a ideia aqui com vocês é discutir, apresentar um pouco das pesquisas que são realizadas em alimentos. Então, talvez se tenha uma diferença, talvez um engenheiro de alimentos, ou quem está ligado a alimentos, está tendo como foco o alimento, e eu que trabalho com comportamento do consumidor, com marketing, estou preocupado mais em entender o comportamento, o indivíduo, né, que toma a decisão, e é isso que eu vou compartilhar com vocês. As duas coisas são importantes, mas é lógico que a ideia dessa palestra é trabalhar com vocês mais o foco do que eu venho trabalhando, que é o comportamento do consumidor. Então, está aqui o meu contato, fiquem à vontade, né, de enviar aí um e-mail, ficarei aí honrado em responder ou trocar alguma ideia sobre o que foi apresentado aqui. Bom, eu tenho 4 pontos que eu gostaria de discutir com vocês nessa apresentação. O primeiro, talvez um pouco mais no início, do que é a decisão sobre alimentos. Eu acho importante isso, porque nem todos estão aqui acostumados com relação a trabalhos com indivíduos, né, com comportamento, com decisão. Então, é interessante vocês tomarem contato com esse tipo de literatura, de modelo. Depois, eu passarei aí rapidamente sobre o conceito de atributos. Eu acho que essa é uma diferença muito importante e um conceito em que, em vez de você pensar sobre o alimento como um todo, você vai pensar sobre atributos que compõem esse alimento. Isso é fundamental para a gente entender características e estudar especificamente esses atributos, porque cada indivíduo vai entender e vai avaliar e vai tomar decisões de uma maneira diferenciada em função de atributos e não em relação ao produto como um todo. Então, na verdade, a gente diz que a gente vende atributos e não alimentos.
Vou passar por algumas metodologias para vocês terem o conhecimento do todo, do que é realizado em termos de estudos sobre consumidor, especificamente como objeto. Quando eu falo, né, do consumidor, pode ser, né, para vários produtos, serviços, mas nós estamos focando aqui em alimentos. Então, eu vou comentar, né, as principais metodologias que são aplicadas. E depois eu trabalho com eye tracking, em 2 momentos. Eu vou passar para vocês alguns conceitos, alguns elementos que são importantes, inclusive algumas pesquisas. E num segundo momento, eu vou mostrar para vocês, né, a partir de um eye tracking fixo, com um monitor embutido, como é que a gente faz o processo de calibração, como a gente faz o processo de coleta e análise de dados, tá? Então, basicamente, é essa apresentação, essa é a agenda que a gente tem aqui durante essa exposição. Bom, em termos de modelos conceituais, o que eu tenho a dizer? Como o comportamento e a decisão do consumidor é muito complexa, o que a gente vai encontrar na literatura são modelos que explicam esse comportamento. O que é o modelo? O modelo não é um padrão, o modelo é uma simplificação de uma realidade complexa. Então, aqui eu gostaria de apresentar 3 modelos que eu acho que são interessantes, tem muitos outros, e até modelos específicos, né, para determinado produto, mas esse modelo da FIRST, que foi publicado em 1996, depois ele teve alguns aprimoramentos, algumas discussões, ele tem um formato de uma pirâmide invertida, e aí a gente tem, né, algumas dimensões para serem analisadas, né, o percurso e a experiência do indivíduo, por exemplo, se uma pessoa nasce na China, com certeza ela vai ter um comportamento em relação a alimentos diferente de nós e assim por diante. Então, ela começa com a questão cultural, então, estudar a questão cultural é fundamental para a gente entender o consumidor. Então, a gente dificilmente, num estudo, consegue captar tudo. Então, pode ser, né, que às vezes em um estudo mais específico sobre, que a gente vai ver, usando, por exemplo, o modelo de equações estruturais, você obtenha resultados diferentes. E a cultura pode explicar, né? A gente não tem só diferença cultural entre países, mas entre territórios. O Brasil, como é um país grande, né, em termos de extensão territorial, tem, né, diferentes hábitos de consumo em relação a alimentos. Influências mais situacionais, locais, eu não vou entrar em detalhes sobre todas elas, mas eu estou aqui só mostrando para vocês que a compra do alimento, ela é complexa e depois a gente tenta modelar em alguns fatores e aí fazer pesquisas, né, relacionadas a elas. E lá na frente, falando sobre eye tracking, a gente vai poder trabalhar com todas elas. Então, o eye tracking não é uma pesquisa nova sobre alimentos, ele é uma métrica diferente, né, que inclusive eu tenho trabalhado com metodologias já existentes, por isso a ideia de apresentar aqui para vocês essas metodologias, né? E aí características pessoais, enfim, né? Então isso aqui é uma ideia mais genérica, e é lógico que no artigo está a citação, para vocês, se vocês desejarem ter um conhecimento mais específico, ter acesso e olhar, né, e dar uma lida nesse trabalho que é bem interessante. A gente tem um outro que eu acho também interessante, porque ele engloba um pouco, né, a questão do serviço, é muito baseado no modelo de qualidade, né, o que é qualidade, como que a gente avalia elementos, atributos de qualidade, né, ou esses sinais que a gente chama de pistas, são as quality cues, ou seja, o consumidor, ele toma a decisão,
né? Infelizmente, ele tem uma racionalidade limitada, que por natureza ele não vai conseguir, embora um alimento possa ter em todo, né, todo o seu, né, fator influenciando, né, fatores influenciando o momento da compra, muito acima do que 7, ele só vai conseguir levar em consideração 7 variáveis. Então, é interessante a gente, né, tentar trabalhar o que a gente chama de jornada de compra. E a partir das jornadas, ou diferentes jornadas de compra, a gente define personas, que são, né, tipos de consumidores, tipos de compra, que são comuns para aquele alimento, e aí, em função, né, do processo, a gente avalia como que esses fatores influenciam a decisão de compra, a percepção de qualidade, e assim por diante, né? Então, esse é um modelo interessante também, e também não vou detalhar aqui, porque não é o objetivo. O importante é que vocês conheçam e saibam que existem esses modelos. Então, por exemplo, quando eu vou, talvez sinais intrínsecos, é difícil observar né, pelo olho, a cor de um produto, né, pode me dar sinais, talvez, de deterioração ou de qualidade, mas, basicamente, né, eu vou ter mais elementos para avaliar numa pesquisa com eye tracking, esses sinais de qualidade extrínsecos, né, visuais. E aí eu tenho, lógico, que a presença de um selo de qualidade, selo de origem, enfim, pode significar a presença desses atributos intrínsecos de qualidade, tá? Então, eu estou querendo aqui dizer que o eye tracking, ele, né, entra em todas essas características, né, nesses modelos, nessas pesquisas que a gente for trabalhar dentro de alimentos. E aqui eu acho importante algo que tem sido muito objeto, né, em termos de demanda, de pressão por parte dos consumidores e até estratégias, né, de algumas empresas, por exemplo, essa questão de carne, lançar uma carne com carbono zero. Então, é a questão de sustentabilidade em alimentos. Não estou dizendo que são, né, que é unicamente a sustentabilidade, mas o que é interessante e a gente busca dentro do comportamento é entender essa percepção do consumidor, trazer para algo que é perto, né? Então, o que atinge outros, o consumidor tende a avaliar como menos importante do que acontece com ele. É lógico que o bem-estar animal, ele tem ainda uma outra conexão, que é uma questão mais emocional também, né? Mas, em geral, é isso que acontece. O que acontece lá né, em outro país distante da gente, a gente tende a dar menos valor do que acontece aqui, né, do meu lado. O que aconteceu, uma contaminação, algum tipo de fator que vai influenciar a minha decisão de compra. E em relação a período também, ou seja, o que acontece no longo prazo, né, ou seja, se eu dizer que as futuras gerações vão ser prejudicadas, se a gente não, né, tiver uma produção sustentável de alimentos, a gente está, né, tentando trabalhar que o impacto no longo prazo é importante para nós no curto prazo. Então, assim, são modelos e inúmeras, né, possibilidades, conceitos que nos ajudam a formatar o nosso problema de pesquisa dentro do consumidor de alimentos, né, ou tentando entender o consumidor de alimentos. Então, a existência desses modelos, quem for pesquisar, né, é interessante conhecer o que já tem e se basear em algum desses modelos para poder dimensionar, caracterizar, delinear o seu experimento, a sua pesquisa. Como eu falei, né, da importância dos atributos,
e depois nós vamos chegar, né, no eye tracking, porque quando uma pessoa olha, vocês podem fazer esse exercício de olhar, né, para o seu dedão, você olha por pontos, tá? O resto é o seu cérebro que vai configurar toda essa percepção, né, do que existe aqui ao seu redor, mas a gente olha em pontos, então a gente olha para atributos, a gente olha, né, pensando numa embalagem, para o preço que está lá na embalagem, a gente olha, né, para a cor, a gente olha para uma informação que está no rótulo, e aí a gente toma a nossa decisão. Tá? Então, atributo é muito importante para a gente entender aí e dimensionar nossas pesquisas em relação à questão do olhar e, consequentemente, usando o eye tracking. Tá? Então, aqui eu também não vou detalhar, mas, assim, existe toda uma definição do que é atributo, tá? Então, um produto pode ter mais ou menos atributos, alguns podem perceber alguns atributos e não outros, o que gera uma possibilidade futura. Então, é interessante, para algumas pesquisas com eye tracking, se a pessoa está olhando muito para aquele lado, e aquilo tem um atributo importante, ou a ser explorado, que não é explorado agora, talvez seja, né, um indicativo de que eu devo investir, né, numa campanha, por exemplo, de comunicação para divulgar aquele atributo, aquela característica, tá? Então, aí tem uma série de definições, tanto da psicologia, quanto da economia, quanto da qualidade, né, do processo de qualidade em relação a atributos, né, a características, né, desses alimentos. Então, cada vez mais explorar atributos do ponto de vista de marketing, de comunicação, de estudar o consumidor, é importante, porque a complexidade técnica cada vez é maior, né, entender todas essas características técnicas, né, sem glúten, com glúten, qual que é o impacto disso, leite, né, sem gordura, desnatado, a questão, né, da lactose, que foi, né, explorada em algumas campanhas, né, o que isso significa, né, se eu vou supervalorizar essa informação, esse atributo, né, subvalorizar, se é importante ou não para mim. Então, cada vez mais, né, a gente tem uma série aí de informações, de processos, inclusive slow food e vegano, ovo-lacto vegano, né? Existe aí, inclusive, várias, né, formas aí de comportamento e cada vez fica mais complexo a gente, né, o consumidor entender de uma maneira clara, objetiva, simples, racional, o que aquilo significa. Então, essa complexidade técnica, né, excesso de conteúdo informacional, dificuldade de você perceber, né, até por isso você tem aí uma legislação sobre produtos, né, mais sódio, mais açúcar, né, que recentemente entrou em vigor, exatamente para ajudar o consumidor a perceber. Então, se você olha por atributos, você permite, né, essa visão por atributos, permite você identificar melhor esses fatores que influenciam o consumidor. Os atributos, né, são mais, tendem a ser mais, né, cada vez mais subjetivos e complexos. E o interessante é que o consumidor, às vezes o produto tem uma característica, né, um atributo não sendo explorado, e aquilo é importante, né, para o consumidor, mas ele não sabe, então o consumidor só percebe valor naquilo que ele entende, naquilo que ele percebe. Então a gente precisa, dentro das nossas pesquisas, identificar quais são esses atributos e quanto que ele dá, né, importância a eles e quanto que isso impacta na decisão de compra deles. Quando a gente fala de sustentabilidade, é algo complexo, né? Cada um percebe ela de maneira diferente. Então, por isso que a gente, né, tende a
cuidado com as pessoas, né, se elas são registradas, né? Então, sustentabilidade está em seguir leis, a sustentabilidade está em respeitar o meio ambiente, e respeitar o meio ambiente significa, dentro da produção, né, trabalhar aí com conceitos da economia circular, né, usar, né, fazer reciclagem, diminuir o uso, né, de produtos ou produtos que são tóxicos, uma série de outras coisas, né? Então, para a gente avaliar a sustentabilidade, a gente tem que dividir a sustentabilidade em alguns atributos, né? E aí explorar isso depois em alguma campanha ou algum tipo de estratégia para que isso impacte a decisão, né, do consumidor e você prefira uma marca em relação a outra. E aí tem também, aqui eu não vou entrar no detalhe, porque é muito diversificada essa literatura, mas existem várias classificações para atributos, e aí a gente pode explorar elas, né, de uma maneira bastante variada dentro da tomada de decisão. Eu vi um trabalho junto com uma aluna, numa minha disciplina, que ela trabalhou atributos relacionados à carne, como gordura entremeada, o animal, né, a raça do animal, coloração da carne, né, na carne antes de estar preparada e depois de estar preparada. Então, o que é interessante, usamos aí discrete choice. Então, a gente calcula com discrete choice a importância do atributo e o willingness to pay, o desejo de pagar. E a carne, vamos dizer assim, sem preparo, ela começa com um willingness to pay baixo, e esse willingness to pay vai subindo, né, à medida que você inclui esses atributos. E a carne já, né, preparada lá no restaurante, ela começa, né, com o willingness to pay alto e ele vai, né, diminuindo. E aí o fator que mais diminui, contribui, né, então, para diminuir, a carne estar dura. Então, esse é um atributo que, com certeza, nenhum restaurante deva, ou todos os restaurantes devam evitar. Então, a primeira dessas metodologias que eu gostaria de dividir com vocês, né, é o discrete choice, né? Então, o discrete choice passa, né, exatamente, essa foi a minha dissertação, com morango, e aí o morango irradiado, que confundia com radiação, e aí tem, né, o orgânico, e aí o preço. Então, se nós avaliamos o que você faz, à medida que você tem esses atributos a serem avaliados, o consumidor ranqueia esses produtos hipotéticos, e aí, a partir desse ranqueamento, você tem, né, o cálculo aí da preferência, da utilidade de cada atributo, né? Então, né, por isso que a análise conjunta, você avalia vários atributos em conjunto. Então, por exemplo, o preço é o que tem mais, a superfície de dano, né, o que é interessante, o morango, se ele for feio, ele não compraria, mais do que o preço, né, e o preço, vamos dizer assim, o preferido foi o intermediário, talvez porque o mais barato é menos qualidade, é uma desconfiança, e aí já com 5 aqui, no maior preço, você já pega pessoas sensíveis a as pessoas sensíveis a preço. Mas aqui um exemplo aí de pesquisa, existem outras diversas formas aí de se pesquisar, mas esse é muito interessante, porque você pode incluir, a gente vai ver, métricas de eye tracking nesse tipo de pesquisa. Então, lógico que você vai ter pessoas, né, você vê aqui, né, quando pega a superfície aqui, aliás, tamanho, né, do morango, já um morango muito grande, né, já há uma preferência, uma utilidade menor. Mas é lógico que tem pessoas aqui, por isso que a gente tem que avaliar depois
características, né? Pessoas mais velhas gostam, né, de algo, mais novas, aí preciso ver na amostra como que essas pessoas se diferenciam, para aí segmentar em função desses atributos, né? Esse foi publicado recentemente, na Food Quality Preference, foi né, um trabalho de doutorado aí do Pedro, e um artigo aí, né, desse ano, 2021, e a gente viu, né, o willingness to pay, se uma compra para carne do dia a dia, para carne para churrasco, né? Então existe uma preocupação muito maior, né? Então a ocasião de compra ela, né, influencia bastante. É interessante aqui que a rastreabilidade ele paga mais, né, quando a rastreabilidade é do frigorífico do que na fazenda, né? Devia ser ao contrário, mas talvez porque ele não conheça o processo produtivo. E quando a gente fala de vender um alimento para o consumidor, não é só a característica dele ali, né, mas todo o processo, a rastreabilidade, a origem, né, isso em vários processos de certificação, você tem isso. Então, isso pode ser explorado perante, né, o consumidor, ou seja, o que acontece na fazenda ainda pode ser muito explorado em termos de atributos para o consumidor, para a venda né, do produto. E aí tem um que, né, também foi publicado aí o ano passado, recente, em que a gente avalia também na carne algumas características, porém com outro método. E esse é um tipo de experimento, né? Então, além do discrete choice, eu posso controlar melhor as características, que era crowding, ou seja, eu ter algum tipo de incômodo, né? Crowding, algum incômodo na decisão de compra do consumidor. E aí, né, nessa situação de você ter muita gente num supermercado, e algumas pessoas, elas que gostam de privacidade, a gente viu, se dá um desconto, né, seria o suficiente para compensar aquele movimento. Então, um tipo de experimento, ele tem crescido em estudos do consumidor, e para alimentos, né, não deixa de ser diferente, onde você controla, né, muito claramente a variável que a gente chama de manipulation check, né? Então, um nível de crowding, um nível de desconto, elas são variáveis muito bem trabalhadas e manipuladas para que você consiga fazer esse experimento. Tá? Então, isso é muito comum em estudos do comportamento do consumidor de alimentos hoje. É lógico que os resultados são muito específicos, mas é aquilo que você quer medir. Imagem e configuração do produto é uma técnica interessante, porque são técnicas já qualitativas e são muito interessantes, não para você determinar, né, e avaliar aquele produto, ou seja, não é um estudo descritivo ou causal, é um estudo mais exploratório, né? Então, você tem várias características da imagem no produto e vai perguntando sobre todas essas características. Então, quando você pensa num café, o que vem na sua cabeça? Que outras ideias vêm na sua cabeça quando eu falo do café? Então, esse tipo de técnica é interessante para estudos que você, né, pretende aí trabalhar e identificar novos atributos para serem pesquisados dentro, né, na área de alimentos, né? Então, a gente pegou alguns produtos, né, que tinham características de alimento, e a gente foi ver o que dentro da sustentabilidade era central, né, mais periférico, na segunda periferia. Tá? Então, o que é mais central é onde, né, o atributo que você deve avaliar, que você deve explorar dentro da sua pesquisa. Laddering é interessante porque ele parte do princípio de que o atributo está relacionado a valores que estão presentes. Todo mundo tem valores. Né? A partir dos meus valores, eu tomo as decisões. Então, por exemplo, se você quer avaliar por que uma pessoa é contra a favor de transgênicos,
você tem que ver qual é o tipo de valor, né, que está por trás, que é muito mais fácil você trabalhar com os valores do que com os atributos, né? Dizer que o atributo daquele produto modificado geneticamente vai ter benefício A ou B, né? Você precisa ver se há um valor relacionado ao meio ambiente, é um valor relacionado à desconfiança perante empresas. Então, esse tipo de características mais subjetivas, mais básicas do consumidor, é o que define um determinado comportamento, né? Então, são várias características de valor que tem. A gente usa um software que chama Mecanalist, né? Então, a gente tem algumas classificações aqui que a gente, né, que existem em todas as, né, o ser humano, mas a gente, a partir desse tipo de estudo, a gente consegue identificar. Então, quando eu, né, voltando à questão aí do café, da qualidade do café, da origem do café, por exemplo, por que isso é importante para você? A origem do café é importante porque eu determino o sabor, porque sabor é importante para você, e assim sucessivamente até você chegar nos valores. E é mais ou menos isso que você consegue identificar. Você identifica aquelas que são mais fortes, mais fracas, que a gente chama de cut-off, né? Ou seja, quanto que aquela relação ela se repetiu naquela pesquisa, né, no resultado. Então, eu parto de um atributo concreto para chegar no valor terminal, né? Então, a composição, esse foi um trabalho interessante, porque tem toda essa questão de consumo de insetos, né, porque o consumidor, né, qual que é o medo dele consumir esse tipo de produto. Aqui não foi só, né, inseto, mas a novos alimentos em geral. Então, a composição desse produto, né, pode dar danos à saúde. O danos à saúde ele acha importante porque ele está preocupado com a saúde dele, e isso envolve segurança. E assim por diante, a gente tem outras aqui cadeias que podem surgir, e aí a gente tem essas características, né? Particularidade desse tipo de alimento, a composição, a qualidade. Então, tudo isso foi, né, acaba sendo relevante para a gente identificar. É uma pesquisa também exploratória, para a gente identificar não só atributos, mas, né, valores relacionados a essa decisão. Outro modelo interessante é o de equações estruturais, esse que é mais, né, utilizado. E isso é muito interessante quando a gente usa o eye tracking. A gente tem, que a gente chama de escalas. Existem uma série de livros, né, que trabalham escalas de marketing, né? Até pegar aqui para vocês, por exemplo, são esses handbooks que trabalham com escalas de marketing para medir várias coisas psicométricas. Então, medo, autoestima, né? Autoestima foi um trabalho que é uma escala que a gente usou para medir, ou seja, se as pessoas, né, na literatura se diz que as pessoas que consomem produtos orgânicos têm uma autoestima maior do que outros. Então, será que a autoestima faz com que você olhe de maneira diferente? Foi isso que a gente pesquisou olhando o eye tracking. Então, a gente usa uma escala psicométrica para medir a autoestima, e a partir dessa autoestima a gente mede como que ele toma as decisões, né? Depois, lá para frente, eu vou mostrar para vocês. Então, tem esse trabalho aí mostrando um pouco da questão de percepção de marca, de produtos que a gente chama de commodity advertising, ou seja, característica, como é que eu percebo a carne suína, como é que eu percebo o café no Brasil, como é que eu percebo o milho, a soja e qualquer outro produto, pode ser trabalhada, né, com esse tipo de modelo. Então, a gente tem escalas validadas que mensuram, né, ou seja, geralmente são questões do tipo Likert, que são aquelas questões de concordância. Essas questões mede a fidelidade, e a fidelidade você depois avalia com hipóteses
se elas influenciam ou não a marca e assim por diante, tá? Então, esse é um outro tipo de estudo também, que esse também já foi publicado, e uma das escalas é em relação ao processo produtivo. E foi muito bacana, porque a gente chegou num outro artigo a desenvolver essa escala, não nesse, né? Não, foi, na verdade, nesse artigo mesmo, que esse aqui no British Food Journal, em que a gente desenvolve essa escala sobre o processo produtivo. Então, você permite com que, para um determinado produto, se você quiser ver o quanto que o processo produtivo influencia a decisão de compra dele, você pode usar essa escala, tá? Lógico que é preocupação do processo produtivo em relação a características, lógico, específicas da carne, mas eu posso ter, né, também para outros produtos. Então, esse é bastante comum também, esse tipo de pesquisa. E aqui um outro modelo aí, né, de equações estruturais, para você ver como é que a gente pode criar, né, essas hipóteses e testar. Então, não é que nem o Ledruin, né, mais abrangente, mais exploratório, aqui já é confirmatório, né, então é muito comum a gente usar esse tipo de pesquisa. Aí a gente vai para análise de conteúdo, quando a gente não tem ainda as informações, ou ainda tem um público muito restrito que a gente consiga, né, entrevistar, a gente usa a análise do conteúdo. Então, a gente faz entrevistas e depois faz uma categorização. Essa categorização, a gente pode usar hoje softwares, né, como o NVivo, ou o Atlas TI. Então, você transcreve aquelas informações, faz as relações, né, começa a identificar categorias, as categorias elas se transformam em fatores em rede, e aí eu consigo criar relações que existem, né? Então, esse é um exemplo aí do software. Então, isso foi um trabalho, uma orientação, uma dissertação da Renata, e qual a importância da origem, né, do café. Ela fez uma série de entrevistas, e aqui a gente consegue identificar como que a origem, que tipo de atributo, dimensão está envolvida com a origem. Então, são trabalhos qualitativos que a gente chega a trabalhos, a dimensões mais quantificáveis, e aí podem ser validadas no estudo de equações estruturais, ou algum outro que eu mostrei aqui com vocês. Esse foi um outro interessante, que foi com empresas de alimentos, para ver a importância da criação de marcas, né, de commodities, e aí foi feito esse tipo de modelo específico, né, para esse estudo, e aí foi feito essas relações da mesma forma que eu mostrei anteriormente, tá? A análise do discurso é uma análise um pouco mais complexa, ela é mais subjetiva, muito usada em comunicação. Então, ela também envolve o comportamento do consumidor, mas você vai por o que ele... Você não analisa só o conteúdo, a fala dele, mas você analisa o contexto. Que momento ele falou, quais foram as relações, qual foi a resposta dele a um determinado estímulo. Então, é interessante, né? Você pode ter, e eu vou mostrar aí, infelizmente, não é com alimentos, é um estudo com fotos de guerra, mas que também usou, eye tracking, usou também um EG, que daqui a pouco eu vou comentar com vocês o que é. Mas tem, né, aplicações interessantes aí, por exemplo, há um tempo atrás, né, essa questão do alimento geneticamente modificado, e aí foi se analisar o discurso. Então, muito se baseia muito na semiótica, na construção das frases, como que as empresas falavam do que é o transgênico e como que as ONGs falavam né, sobre o transgênico. E aí ele chega à conclusão que a comunicação, a maneira como as ONGs têm o seu discurso é muito mais eficiente do que
as empresas, né, para comunicar sobre o alimento geneticamente modificado, né? Você pode analisar propaganda, você pode analisar publicações na internet, então tem uma série aí de aplicações e para alimentos é bem interessante. A etnografia, né, lá voltando àquele modelo, lembra da cultura? Então, existe também a web etnografia, que é estudar o comportamento na internet, nas mídias sociais hoje, os influencers, mas a etnografia vem da antropologia, e são estudos, né, por exemplo, que como que a baixa renda consome alimentos, então o pesquisador, ele convive, né, ele vive aquela experiência, né, cultural, etnográfica, e aí, né, a partir dessa experiência, ele, né, consegue, aí, lógico que tem todo aí um percurso do manual, né, de campo, né, do relatório de campo, etc., que você precisa seguir, um procedimento metodológico, mas são trabalhos interessantes, né, para você ver como que, não só ali a decisão de compra, mas como que é o preparo do alimento, enfim. Então, você, né, não é só uma pesquisa feita, né, numa semana, geralmente essas pesquisas, né, duram 3, né, ou mais meses aí para serem finalizadas, né? Então, a coleta de campo ela é bem extensa. Então, para estudar ativismo, né, tem alguns artigos aí interessantes, essa questão da atmosfera, né, o consumo dentro da família. Então, vocês vejam que são situações, assim, estudos mais situacionais, que envolve aí um conjunto cultural mais forte, onde a influência cultural, familiar, enfim, social, ela é mais forte. E o grupo do foco também, né, é uma metodologia bastante, a gente chegou a usar, né, várias vezes para alguns estudos, validar. Eu diria que ela não é tão conclusiva. Veja que você pode perguntar para as pessoas individualmente, fazer uma entrevista e fazer uma análise de conteúdo, ou você colocá-las em um grupo, né, e aí perguntar, né, a gente testou variedades novas de alface, então falava assim, não, ó, essa cor eu teria que ter um diferencial nutricional, aí eu compraria, senão eu compro, né, da cor tradicional, e, enfim, tem várias, né, nutracêutico, a gente estudou aí a percepção sobre nutricosméticos também, ou seja, né, o zoledrin também, então, lógico que você pode fazer essa que a gente chama de triangulação, usar mais do que uma metodologia para trabalhar aquele assunto, tá? E uma que está mais próximo a esse uso do eye tracking, você tem, né, então, na literatura, uma abordagem mais econômica, que é o discrete choice, você tem uma abordagem mais psicológica, que são os modelos de equações estruturais, por exemplo, mais sociais, né, que é a etnografia, análise do discurso, e outras que são mais ligadas à questão da neurociência, tá? E a análise sensorial é uma delas, tá? Lógico que você pode usar os métodos, mas já envolve características físicas, né, fisiológicas do processo de tomar decisão. Então, nós estamos, né, podemos tentar, né, sentir e explorar, e vocês sabem muito bem disso, a questão, né, sensorial do alimento, sabor, olfato, paladar, aí, enfim, mas também, né, características de comportamento, se a partir daquilo ele compraria ou não o produto. Então, a gente já começa, né, a trabalhar um pouco algo próximo ao que é o eye tracking, para que ele serve. Então, a gente trabalhou com alguns, aí, por exemplo, com diferentes variedades de batata, né? Então, se as pessoas percebiam, e aí é interessante que, em vez de usar análise, né, lógico, para decisão de compra, de preferência, grupos focais, em vez
né, de só entrevistas individuais, e a gente percebeu, né, algumas diferenças, né, se foi publicado nesse journal, né, American Journal of Potato Research, e esse foi com insetos, né, foi um produto aí, à base de insetos, e foi feita essa análise também sensorial, e publicada nesse journal recentemente. Então, são, né, estudos também interessantes que você pode associar com o eye tracking. Bom, aí tem vários aí, né, e vocês acho que são mais até especializados nisso, né, o que a gente trabalha é mais as metodologias clássicas, né, voltadas para o consumidor. Então, entrando especificamente aí no eye tracking, o que eu queria, antes, né, de falar exatamente sobre o uso do eye tracking, que a gente está falando da neurociência, né, cognitiva, ou seja, a gente tem, que aqui faltou, mas assim, a gente tem a neurociência, né, que vai estudar toda a parte neurológica, né, ela pode ser muito mais clínica, né, para trabalhar aí, por exemplo, a questão da plasticidade do neurônio e outras, né, características mais fisiológicas. Você pode ter a neurociência, né, cognitiva, que a psicologia vai trabalhar talvez mais alguns distúrbios, né, comportamentais, por exemplo, e a outra, que é a neurociência cognitiva aplicada a tomar decisão e que envolve marketing, né? Então, que envolve a percepção sobre uma propaganda, que envolve a escolha de uma marca, que escolhe, que tem a ver com a compra, tá? Então, esse tipo de neurociência, né, mais cognitiva, ela tem ainda algo clínico, né, mais ligado a esses distúrbios, mas também tem, né, e vem crescendo, e a gente tem que tomar um cuidado que o neuromarketing, ele, assim, as pessoas, assim, têm divulgado o neuromarketing como algo mais científico. Na verdade, a gente tem um conceito econômico que são as heurísticas, né, os vieses, que foi até o estudo do Prêmio Nobel, né, de Economia, na verdade, o Kahneman e o Tversky, que trabalharam com racionalidade limitada, com viés, erros cognitivos que a gente toma, e aí, se você fizer isso, né, colocar o preço do segundo pacote mais caro, muito próximo ao primeiro, ele vai escolher aquele que é, mesmo que ele não use, né, de TV, ele vai escolher aquele pacote mais caro, mas são aspectos que não necessariamente têm a ver com a neurociência, são aspectos da racionalidade, da tomada de decisão. Então, né, esse termo neuromarketing tem que tomar um pouco de cuidado do que o mercado tem trabalhado, né, com ele. Né? Do ponto de vista acadêmico, a gente, né, tem trabalhado a neurociência cognitiva aplicada ao marketing, né? Isso sim, embora eu vejo que o eye tracking, ele muito mais, né, ele é um complemento dessas metodologias tradicionais de pesquisa com o consumidor que eu mostrei para vocês rapidamente, tanto que nos artigos que a gente tem publicado usando o eye tracking, o objetivo, né, na verdade, a gente usa métodos tradicionais e complementa com as métricas do eye tracking que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, eu queria também, faço questão de falar um pouco sobre isso, porque gera muita dúvida sobre o conceito do que é, né, o neuromarketing e a aplicação da neurociência cognitiva. Então, qual que é, de tudo que a gente olhou anteriormente, a gente está falando muito do cognitivo, né, daquilo que o consumidor está pensando, então, são métricas
em que ele pensa para falar, né? E aqui, quando eu uso o eye tracking, o olhar dele, não necessariamente, ele pode até estar olhando, mas isso já aconteceu, porque você pode, no eye tracking, você pode ver o campo visual dele, para onde ele olhou, né, para cá, para lá, né, que tem ali o heat map, né, mas tem o gaze map, né, que também vai mostrar a sequência desse olhar, e ele fala, nossa, eu nem percebi que eu estava olhando. Então, é algo inconsciente, tá? Então, existe toda uma lógica perceptiva, de influência, de atenção visual. Ele tem que tomar um cuidado, porque a gente está medindo com eye tracking a atenção visual. Se ele olhou mais para um lado, para o outro, não quer dizer que ele está pensando naquilo. Esse é um ponto importante. Por isso, depois vou comentar, né, com vocês, você tenta usar com um EG, que vai medir aqui exatamente, aí sim, se ele está tendo algum tipo de esforço cognitivo para tomar aquela decisão. Então, são duas coisas distintas, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem atenção visual, então o que a gente mede com o eye track é atenção visual, não é atenção cognitiva. Ele está olhando, mas não está pensando naquilo. Esses são dois. Mas está olhando, isso que importa, né? Então, aquilo chama atenção e aquilo pode ser algo bem interessante para a gente ter como, né, entendimento sobre o comportamento do consumidor, né? Então, a gente está falando disso. Então, a gente tem, né, todo o estudo do consumidor, que a gente vem falando, vários tipos de mensuração, que eu diria que dentro da engenharia aí de alimentos, né, de outros cursos que envolvem o alimento, a gente está trabalhando o impacto do micro-organismo no alimento, no humano, né, do alimento, nutrição, né, na questão animal, do produto, do processo de produção, e aí a gente tem, né, estudos que vão entender os aspectos da produção, né, da empresa, da cadeia alimentar, do ponto de vista do processo de produção, né, da cadeia, do consumidor, né, do mercado e do ambiente institucional. Mas o consumidor, ele é mais subjetivo. Então, a gente pode ter diferentes características, né, influenciando de maneira diferente os consumidores, né? Então, quando ele responde a uma questão Likert, por exemplo, de 1 a 6, 7, 8, são perguntas, são afirmações, e aí ele vai colocar aquele número, e aí, né, é um grau aí de subjetividade no processo de decisão. Quando a gente vai para a neurociência, ele olhou lá, então ele é objetivo. Então, a métrica em geral do eye tracking, do EG e de outros que eu vou comentar com vocês, que mensuram essa resposta do comportamento, vamos dizer assim, fisiológico do indivíduo, são métricas mais objetivas também. Tá? Então, é interessante você mesclar tudo aquilo que eu falei anteriormente com vocês, né, aplicação de questionário, etc., que são técnicas, né, mais subjetivas com técnicas mais, né, objetivas. Esse é né, depois eu vou mostrar aí para vocês, mas esse é o eye tracking que a gente tem, é o eye tracking físico, não digo fixo, né, que não tem o óculos já vou mostrar para vocês, mas depois eu explico aí o funcionamento. Ele tem, ele mede a sua frequência, ele é calibrado, né, né, ele está mais ou menos aqui, né, o sensor, então ele capta, né, a pupila sua, ele calibra, e aí ele vai pegando exatamente, né, onde você olhou, e é isso que a gente, né, vai aqui, vou mostrar aqui para vocês. Mas tem outros, né, como o de óculos, que é muito interessante, a gente já usou também uma parceria, inclusive tenho que agradecer,
o Zala, né, que é um parceiro da Edge Group, que é o representante que vende esses equipamentos, e aí a gente tem esse óculos que é algo mais moderno. Então, para tomada de decisão, eu vou mostrar também um experimento em laboratório, né, num supermercado, em algo... ele tem uma dificuldade para você realmente ver o ponto que ele olhou, porque ele pode estar aqui, pode estar uma distância maior, menor, então é mais difícil você organizar esse tipo de informação, mas é uma informação bem interessante. E eu queria separar também os dados que são usados por pesquisa de mercado com dados usados academicamente, né? Em pesquisa são duas coisas realmente aí diferentes. Desculpa a qualidade aí, né, do material, mas eu tenho métricas que são, né, neurométricos, né, neurométricas, que são aqueles equipamentos, né, de ressonância magnéticas, então eu tenho, a gente chama sempre se a gente pensar numa pesquisa, validade interna ou externa. Então, eu tenho uma validade interna, porque ele vai mostrar uma foto ali, você, né, vai ter ali exatamente em tempo real a parte, né, que o cérebro está ativo, e se aquela parte é mais ligada à emoção, mais ligada à razão. Então, né, e o EEG já é um aparelho que, né, esse que vocês estão vendo aqui na foto, que já é mais simples, né, mas de qualquer maneira, né, não é uma situação real, né, então, tem uma dificuldade de você calibrar, enfim, tem que estar escuro, e esses aqui eles têm um produto, né, que você tem que passar, um gel, e tem alguns que são dry hoje, lógico que diminui a eficiência, mas facilita bastante, né, você só coloca aqui, e o consumidor aí já fica mais à vontade, né, em ter aí seu processo de decisão, em pensar e participar aí dos experimentos, né. Então, os biométricos é o eye tracking, que eu vou detalhar já daqui a pouco para vocês. Tem muitos que envolvem, né, você pode medir a expressão, né, facial, medo, né, susto, ver, né, características emocionais, por exemplo, questão, né, da condução aí da pele, a frequência cardíaca, né, ver a questão do batimento cardíaco. Então, esses são elementos interessantes que você pode associar uma maior ou menor, né, ação ou percepção ali, cognição, em relação aí a tomar decisão, ao experimento que você está conduzindo. E os psicométricos são essas escalas que eu comentei com vocês, né? Então, na verdade, você pode usar todos esses tipos, né? Talvez o EEG é mais difícil, a não ser que você tenha esse que é mais, vamos dizer assim, fácil, né, de você manipular. Agora, esse que é na máquina, né, você tem maior precisão, só que você tem essa dificuldade de coleta. Enfim, então, existe, né, quando a gente fala do eye tracking, a gente está dentro de um outro conjunto de métricas diferentes daquelas pesquisas tradicionais que eu comentei com vocês. Então, como é que funciona o eye tracking? Eu estou olhando aqui, né, para uma imagem, para um alimento, para uma embalagem do alimento, então ela tem um eixo, né, o campo visual ali é formado por esse eixo X e Y, tá? E aí eu tenho que a gente chama das áreas de interesse. Então, existe, lógico, toda uma literatura para qual o tamanho da área de interesse, é grande, é pequena, quantas áreas de interesse você pode colocar, por exemplo, numa mesma imagem para mostrar para o consumidor, se eu colocar muito pequenininha, né, muito grande. Aí entra uma outra questão que a gente foi aprendendo também com o tempo, assim, quanto tempo você deixa isso exposto para o consumidor, né? Então, se você deixar 20 segundos, você deixar 10 segundos, você deixar 1 minuto,
ele vai olhar mais vezes, né? Se a gente está falando, né, eu comentei com vocês que é um ponto, ele vai estar olhando pontos aqui para essas áreas de interesse. Então, eu tenho que saber, como pesquisador, no delineamento do meu experimento, né, o tamanho dessas áreas, a quantidade de áreas, o tempo que eu vou deixar exposto essa área, essa embalagem, esse estímulo para o meu respondente. Aí tem todo o processo, né, de visão, né, então o campo visual aqui, né, está o processamento da imagem, a gente olha ele invertido, ele volta, né, ele é processado aqui, e aí eu tenho uma resposta em relação àquele estímulo, né, então tem toda uma, né, essa é a parte da neurociência, né, que a gente está falando, neurociência cognitiva, mas eu, como, né, pesquisador de marketing, não estou, né, não trabalho, poderia, né, e aí existe eu acho que isso deve aumentar, essa relação entre pesquisadores da área médica, né, mais preocupados com a questão da neurociência clínica, e a gente, né, com esse processo mais da percepção, mais relacionado a problemas de marketing. E aí a gente tem, basicamente, 3 métricas principais que a gente vai analisar. A primeira, fixação. Então, existe, né, esse consenso na literatura que, e aí ela é uma métrica invertida das demais. Eu mostrei aquela imagem, e quantos segundos ele leva para olhar na primeira imagem, ou melhor, na área de interesse, né? Porque eu não vou considerar ela inteira, vou definir se ele olhou para o preço, olhou para aquela frase. Quanto menor o tempo, né, mais chamou a atenção, tá? Então, primeira fixação, ela é interessante, porque, né, você tem 2 tipos também de olhar, eu não vou complicar aqui, que é um de cima para baixo, né, e o que a gente chama de baixo para cima. Geralmente, a gente olha desse que é de baixo para cima, que é o que a gente olha, né, para a tomada de decisão. Mas esse é uma outra história, né, algo muito mais específico, e aí envolveria muitos outros conceitos. Mas o tempo para a primeira fixação, essa é a primeira métrica que o eye tracking vai dar, né, vocês vão, né, coletar, isso vai aparecer em segundos, né, ali é o quanto que for, né, então lembrando, ela é inversa das outras. Aí a outra é sacada. O que é uma sacada? O nosso olhar, ele então, né, como ele está olhando para pontos, ele olha aqui, depois ele olha aqui, ele olha ali, aqui. Então, esse caminho são as sacadas. Então, imagine que eu estou aqui, com essas 2 áreas de interesse na imagem, ele saiu do ar, foi para outra área, saiu do ar, né, dessa área de interesse, e voltou. Não necessariamente ele precisa ter ido para B, ele pode ter ido para outro, mas ele saiu, né? Então, ele tem um ponto, olhou lá, olhou ali e voltou, uma sacada. Então, ele estava, voltou. Então, quantas vezes ele, né, vai e volta? Geralmente, essa métrica está muito ligada a dúvidas, né, a não ter entendimento. Tem um trabalho que eu vou mostrar para vocês que a gente usou imagem congruente e não congruente. Então, geralmente, as sacadas na imagem não congruente, né, a gente pegou produtos que eram orgânicos, e aí colocava uma grande propriedade, colocava, né, imagens que não eram congruentes com aquela situação, e imagens que eram congruentes, né, para ver se a congruência da imagem. E a sacada foi muito alta para as áreas de interesse onde não era congruente, tá? Então, é mesmo, imagine que eu vou fazer uma propaganda de um determinado alimento ali, né, de um hambúrguer, e aí coloco a imagem de um palhaço. Puxa vida, mas o palhaço, o hambúrguer, então
ele tende a ter, né, do jeito que a gente teve no nosso experimento ali, ele tende a ter uma menor, né, o tempo de primeira fixação, não. Ele vai olhar primeiro para o hambúrguer, mas as sacadas vão ser maior, ou seja, ele fica na dúvida. Então, isso é interessante, né, talvez por outdoor para chamar a atenção. E também a questão do tempo total de fixação, que é o próximo. Tá? Número total de sacadas, desculpa, mas faltou aqui a métrica do tempo total de fixação, ou seja, quanto que ele ficou, quantos segundos total, independente das sacadas, o número de vezes que ele foi e voltou, o tempo que ele ficou, significa que eu vou considerar no total, né? Inclusive da primeira, né, tempo a primeira fixação. Então, é o tempo, tudo a gente mede no eye tracking, geralmente em segundos, né, primeira fixação, segunda, tempo total de fixação, e depois as sacadas, pode ser também em tempo, né, tempo que demorou para ir e voltar, mas geralmente o número de vezes, né, que a gente mede as sacadas. Tá? Então, essas são as três, né? Tempo para a primeira fixação, número de sacadas e o tempo total de fixação, sempre pensando nas áreas de interesse. Então, você veja, você como pesquisador, escolher a área de interesse é fundamental. Né? Então, vou mostrar aqui, isso é um experimento que a gente usou de Squat Choice, e era de uma orientada, uma mestranda, ela não chegou né, não terminei porque eu saí não tá mais na SPM, mas foi, então você tinha o preço variando, e era usando uma literatura que, gift giving, né, o quanto que o desejo de doar, de presentear uma pessoa com um panetone, e aí era interessante, né, você colocava, media por escalas, né, se uma pessoa, o gift giving era maior ou menor, e aí avaliava, né, se estava influenciando ou não eu ter lá a embalagem, né, ali para presente, na decisão, né, na intenção de presentear a pessoa. Né. Então, a gente cria, né, esses diferentes estímulos, né, como eu falei lá no Discrete Choice, e aí ele tem uma decisão, ele escolhe da direita, da esquerda ou nenhum, né, geralmente sempre 2-2, essas são as áreas de interesse que eu comentei com você, né, então eu posso pegar lá, depois eu vou mostrar lá o software, então eu preciso do eye tracking, aquele que vai ter o sensor, mas eu preciso também que aqueles dados sejam armazenados, né, num software, e geralmente são, né, os softwares também é caro. Quando você vai comprar um equipamento de eye tracking, você comprou o equipamento, você paga pelo equipamento e você paga pelo software também. Então, geralmente, aqui são áreas diferentes, então dá para comparar essa área com, né, quando tem a embalagem de presente, quando não tem, mas entre, né, por exemplo, atributos não dá para trabalhar, então, por isso que tem que pensar muito bem como que você vai fazer o experimento. Então, você não pode comparar se ele olhou mais para cá ou para lá, porque são áreas, né, de interesse diferentes. Né? Então, você pode, inclusive, ter sombreamentos de áreas. Né? E uma coisa interessante, as áreas de interesse, elas não precisam ser definidas antes do experimento, elas podem ser definidas depois do experimento. Você pode colocar, né, coletar os dados, e aí depois falar, não, vamos aumentar a área de interesse, vamos diminuir. Isso você pode fazer depois, né? Mas é lógico que é interessante que você já define, pelo menos tem uma ideia de onde que você vai querer medir. Né? Então, aqui uma ideia, né? Você tem uma que a gente chama de clusters, então você pode ter uma análise, então aqui ele ficou dividido em dois, aqui ele, né, deu um cluster parece que único, então esse é um tipo de informação que você pode ter,
nas imagens. O outro é esse gaze plot, né, ou seja, bom, depois eu mostro para vocês, mas são caminhos, né, que você vai fazer, olhou aqui primeiro, olhou ali, né, são números, e o tamanho da esfera é o quanto tempo ele demorou, né, para percorrer aquele ponto, né, de um para outro. Às vezes ele muda muito, ele é distante, ele vai pouco, então o gaze map é interessante. Esse é o mais conhecido, que é o heat map, que é o quanto que ele, né, quanto mais avermelhado, mais tempo ele ficou naquela área, né? Então, quando aparece aqui a imagem, ele já, né, já cria esse vínculo, né, entre... E olha, pouco, né, de Natal aqui, praticamente, ter ou não, né, a árvore de Natal é relevante para a questão, né, da atenção visual. Então, né, provavelmente eu retiraria aqui a imagem da árvore de Natal da campanha para não ficar tão poluído. E aí eu tenho, né, como ele tem a escolha, eu também posso ver o quanto que, né, aquele atributo está influenciando, né? Então, quando eu tenho a embalagem para apresenta, aumenta a probabilidade de escolha do produto em 16%, que são os modelos Logit, e então esse tipo. E aí, inclusive, eu consigo fazer isso com as métricas do eye tracking também, tá? Esse foi um experimento, só para mostrar para vocês, a SPM tem o Retail Lab, e esse foi um experimento real, né, assim, então as pessoas, só que foi pelo número de amostra que foi mais qualitativo, então foi 4 categorias de produtos, então aqui, né, você vê que ele usa, né, ele visualiza aqui era Stella, se não me engano, aqui já é mais, né, então era a visão né, de frente da gôndola, né? Então, para o planograma que foi escolhido aqui, né, então você percebe que realmente essa parte aqui mais do meio é a mais visualizada, e aí a gente viu um pouco de crowding, né, muita iluminação, pouca iluminação, gente do lado, né? Quando tem gente do lado, a compra ela é mais rápida, então a gente mediu isso, tá? Então você consegue com o eye tracking, ele vai com, né, você pode deixar um circuito, você pode controlar o tempo, ser igual para todos, ou deixar aberto. Então, isso é interessante também para tentar medir aí essa questão né, da tomada de decisão, né, em relação à questão visual. Então, a iluminação, né, a gente variou o crowding, né, e em relação aí à presença de pessoas, que mais música, uma música muito alta, uma música muito baixa, então ele viu aí o olhar da pessoa, se ela variava de uma situação para outra. E esse experimento foi para ver o que a gente chama da centralidade na gôndola. Então, há uma distância maior, menor, né, então você vê que existe uma simetria entre as marcas, na embalagem da marca, e a gente, né, ou seja, está aqui né, então isso aqui era a categoria do produto, e aqui eram outros produtos, então está no meio, em termos do campo visual, é interessante ou não, né? A gente tem supermercados hoje que o espaço é menor, né, supermercados de bairro, então você, na verdade, não tem esse efeito tão grande, o que a gente identificou aí no experimento. E aí se havia, né, diferença aí em relação às marcas, e deu, né, ou seja, quanto mais próxima da centralidade da gôndola, mais, vamos dizer assim, mais visualização o produto tem. Né? Então, a gente consegue, por exemplo, com óculos, ter esse tipo de métrica, que é uma situação mais real, né? Não conseguimos fazer, embora você consiga, né, colocar também
a imagem no fixo, mas essa situação mais da validade externa, que a gente chama, né, ele está no processo de compra, né, diferente da tomografia, lá, que é né, do EG que eu comentei com vocês. Então, a gente teve esse estudo também, né, publicado, e aquilo que eu falei, a gente trabalhou com eye tracking, com produtos orgânicos, que era congruente, que tinha selo de transgênico, mas não é transgênico, não pode ser orgânico, então a gente fez esse tipo de estatística e aqueles resultados que eu comentei com vocês, né, lógico, isso é uma apresentação, se vocês, né, depois quiserem, esse é o artigo, vocês têm ele, né, disponível. E esse é um artigo ainda que está, né, a gente tinha atributos positivos, né, que era mais vitamina, mais nutrientes, mais fibras, e aspectos negativos, mais sódios, etc. Exatamente por conta dessa, né, necessidade de você rotular. E a gente mediu, né, uma característica também usando, né, essas escalas aqui psicométricas, uma escala de crença em saúde, preocupação, né, com aspectos da modernidade, e usou esses claims aqui para variar lá os produtos. E realmente, as pessoas que são mais preocupadas em saúde, o olhar dela, ela presta mais atenção nos claims, tá? E também a pessoa que está mais preocupada com saúde, sim. Então, não adianta só colocar o rótulo, você tem que, né, fazer com que a pessoa perceba, né, entenda e crê que aquilo vai fazer mal a ela, né? Aí ela olha mais, né? Ela tende a dar mais atenção para aquele atributo, né? Então, esse é o que o estudo mostrou, né? Então, esse é o que é um outro exemplo. E esse é o de guerra. O que tem interessante nesse estudo, que também foi publicado agora, ele é um estudo que mostra-se algumas imagens de guerra, e aí se vê, pelo reconhecimento visual, e por outros, né, que é o galvâmetro, que mede aqui a sudorese, o batimento cardíaco, você vê a resposta em termos emocional do consumidor, né? Então, aqui medo, mas tem atenção, surpresa. Então, o problema é que não são métricas tão aceitas né, na literatura, elas têm um pouco de subjetividade, e você precisa sincronizar, né? Quando você usa mais de um equipamento junto com o eye tracking, imagine que ele olhou para lá, né? Ele é bem rápido, né? Olhou, e não significa que ele está junto com aquela emoção do EG, né? Então, o EG tem que estar medindo a mesma coisa do olhar, né? Como são respostas muito rápidas, milésimos de segundo, você tem que ter exatamente essa análise, ela tem que ser feita com bastante cuidado, né? Então, o que eu penso, assim, também, antes de mostrar um vídeo aí do processo de coleta de dados, só para a gente finalizar, o que eu vejo no futuro, né? Esse uso, essa calibração, isso foi um evento que foi feito na SPM, esse é o Zala, nosso, né, parceiro do laboratório, de usar esse tipo de equipamento, né? Esse já é seco, você não precisa, né, colocar aquele gel para poder colocar, e tem um número de sensores, 5, 10, tem uns que tem 120 canais, né? Esse tem 6 canais, tem 4, enfim. E então você pode associar, né? Aí sim você vê a questão que é um processo elétrico, né, o nosso pensamento ali, então você vai ver onde que está, né, tendo mais, que área do cérebro está sendo mais, tendo mais impulso, né, mais cognição ou menos cognição. E isso é real, isso tem, né, acontecido com algumas empresas. Esse é o eye tracking de realidade virtual.
o VR. Então você cria um cenário, né? É espetacular. E aí você, por exemplo, antes de lançar uma embalagem de produto, você quer ver como que ela se comporta dentro do supermercado, você cria, né? Então ele vai olhando, ele tem um equipamento que você aperta, né? Esse que ele está usando. Então eu posso tirar o produto, né? Olhar o produto, olhar a embalagem, e na verdade eu estou olhando aqui, né? Em realidade virtual, e é muito interessante, é muito, né? Talvez é lógico que isso é até um estudo que a gente quer fazer, comparando o que é visto, o que é feito dentro do virtual, o olhar, e se aquilo realmente reflete depois numa gôndola, né? Ou seja, fazer o experimento físico e o experimento de realidade virtual. Mas esse é um equipamento, lógico, mais caro. Esses todos os equipamentos, né, são caros. O próprio eye tracking, esse físico aí é fixo, ele é muito, assim, lógico, já é antigo, mas todos eles são caros. E então esse eu acho que é algo para o futuro aí que eu acho bastante interessante, né, para a gente pensar em possibilidades, né? Imagine para inovação, para você criar novos produtos, embalagens, antes mesmo de chegar no consumidor, de você ter o protótipo, você já consegue fazer a avaliação, né? Então esse é o meu contato. Em seguida vocês vão ver um vídeo com a coleta de dados, né, mostrando o eye tracking fisicamente, mas em termos de conceitos, de ideias, eu sei que são, né, um conteúdo informacional bastante extenso, mas a minha opção foi essa, de passar para vocês aí um conjunto grande, né, do que é feito em termos de pesquisa, metodologias, né, tradicionais, e como que você consegue complementar, né, com as métricas aí de eye tracking, tá bom? Então, até daqui a pouco. Olá, bem-vindos de volta. Bom, nós vamos agora, nessa parte final, discutir um pouco sobre essa parte prática, né, mostrar um pouquinho para vocês como que é o procedimento dentro de um eye tracking aí tradicional, com vídeo, né, embutido. Na verdade, o eye tracking está aqui, e ele pode ser também aquele manual, né, que você fixa num vídeo existente. Inclusive, isso é o mais comum hoje, né, são os eye trackings atuais fixos, funcionam dessa maneira, né? Então, só antes aí, né, mostrar para vocês, quer dizer, toda essa discussão da neurociência, né, ligada aqui às partes do cérebro, né, que estão envolvidas com o processo cognitivo. Então, eu diria que é um complemento daquela discussão mais tradicional, né, de coleta de dados mais, né, à base de subjetivo, vamos dizer assim, à base de questionários, né, entrevistas, roteiros de entrevistas. Então, a gente tem, né, e pode ter uma análise aí, né, no EEG, como a gente viu, né, principalmente essa parte aqui, que é o lombo frontal, onde há o processo, né, cognitivo, mas você tem várias outras, né, áreas aqui do cérebro, né, o cérebro reptiliano, que a gente chama, né, mais ligado aí às emoções, né, inclusive relacionado aí na questão alimentar, à fome, né? Então, isso aí é uma longa discussão, vou deixar ela de lado aqui, mas que entra, né, numa nova fase aqui dessa aproximação com as pessoas que trabalham, né, com neurociência. Então, neurociência aplicada ao marketing, ao processo de tomada de decisão.
Bom, esse é então, o eye tracking. A gente tem um software, né, no caso é um eye tracking da Tobii, e a gente tem um software que chama Tobii Studio, então ele que vai gerenciar todo esse processo da coleta e análise de dados. Eu tenho aqui vários arquivos que, né, já foram objetos aí de pesquisa. Eu vou abrir um, né, que foi um trabalho que a gente fez olhando atributos com carne, da carne não preparada e da carne preparada, da Bruna, que é orientada, né, pela Carmen, aqui do Landa Exalc, e a gente, né, tentou visualizar, né, os atributos da carne não preparada e da carne preparada, usando uma daquelas metodologias que eu comentei com vocês, que é o Discrete Choice, tá? Esse, né, ponto aqui da pesquisa, né, com o eye tracking, né, ele é bem rápido, então você cria os estímulos aqui visuais, né, a pessoa configura aqui, né, ela olha para o eye tracking, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, e a coleta é bem rápida, né, então o delineamento, né, experimental, ou seja, essas, né, como se fosse um PowerPoint aqui, então você tem vários slides que você pode criar, né, no próprio PowerPoint, você grava em imagem e vai colocando aqui, né, e aí a cada slide que é mostrado, você pode selecionar o tempo que ele vai ser exibido, se você vai colocar ele de maneira contínua, ou se você vai clicar para passar para o outro slide. Então, no caso do Discrete Choice aqui, a gente seleciona 10 segundos para cada slide, a gente tem certeza de que, né, ele vai estar com o mesmo tempo olhando para os diversos atributos que a gente quer comparar depois. Tá? Então, a gente dá a mesma condição, chance para cada um dos slides e, consequentemente, atributos que o indivíduo que está sendo participante da pesquisa está respondendo. Então, basicamente isso, é muito simples. Ele é conectado aqui ao computador, face a conexão por um cabo de rede, né, dentro do eye tracking. Você liga ao computador com um cabo, né, para você compartilhar a imagem, o vídeo, com um cabo HDMI, e é praticamente isso, né? Você não precisa mais de nenhum tipo de configuração. Bom, eu vou aqui abrir, né, para mostrar para vocês algumas informações, né? Então, essa é uma pesquisa que eu comentei que já foram coletados dados, né? Então, eu posso visualizar aqui uma série de informações, né? Então, eu posso, por exemplo, no slide 2 aqui, que esse é o Gaze Map que eu comentei com vocês. Não sei se fica mais fácil aqui visualizar, né? Então, eu tenho aqui a possibilidade de ver como que ocorreu o processo, né, de olhar de cada indivíduo, né? Então, cada cor representa aí um indivíduo, e aí eu coloco, né, e tem um somatório de como que isso se dá no conjunto, né, à medida que mais indivíduos vão, né, olhando ali essa imagem, né? Deixa eu aproximar aqui mais para vocês verem, né? Lembrando que esse tamanho da esfera é o tempo que ele ficou naquele ponto, e o número que está dentro é a sequência, tá? Então, eu tenho uma série de métricas, né, que eu consigo aqui tirar, né, junto com né, do eye tracking. Então, por exemplo, eu consigo time to first fixation, que é uma métrica que eu comentei com vocês, e deixa eu só ver aqui.
Deixa eu ver se... Aí eu posso pegar, por exemplo, o mesmo slide 2, ou todos eles, né, e ver como que, né, quantos segundos que cada indivíduo, quanto tempo, né? Lembra que time to first fixation é o tempo que se leva para a primeira fixação naquela área de interesse, né? Até por falar na área de interesse, voltando aqui, na área de interesse do slide 2, por exemplo, o que eu configuro é o mesmo, né? Seleciono aqui se eu quero uma esfera, eu quero um quadrado, e aí eu vou desenhando, né? Então, perceba aqui que eu coloquei o mesmo tamanho para essas áreas de interesse, para que as pessoas, né, tenham a mesma chance de olhar para cada uma dessas informações, tá? Então, isso é apenas um exemplo, e da mesma forma você pode fazer fazer uma pesquisa de lettering antes, né, mais qualitativa e, né, por um atributo determinado, que é a cor da embalagem, e depois complementar aqui com a métrica de tracking, né? Você pode fazer um experimento, depois complementar aqui. Ou usar, né? Então, o mesmo indivíduo que responde, né? O próprio software ele tem essa opção de você criar um questionário, né, aqui dentro, então, à medida que ele olha, ele pode responder, mas eu tenho preferido usar, né, um Google Forms, né, algum outro tipo de ferramenta para poder coletar os dados posteriormente, assim que eu consigo, né, analisar, né, cruzando dados, né, tanto do olhar com métricas tradicionais que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, ok? Então, deixa eu mostrar aqui, né, para vocês, voltando aqui à parte inicial, como que seria uma coleta, né? Então, deixa eu me organizar aqui, sentar em frente, mais ou menos, né, a 1,5 metro, o participante da pesquisa ele vai estar presente, então eu começo a coletar aqui os dados, vou dar um nome a ele, né? Então, P01, João, enfim, e vou continuar, tá? Então, aqui a calibração, né? Vocês, né, veem aqui que, né, aparece o meu olho, eu não vou poder olhar mais aqui do lado, mas aparentemente está muito bom. Aí ele vai pedir para calibrar, olhar para essa esfera vermelha, para todos os lados, minha cabeça fica fixa, eu simplesmente olho. Então, a calibração foi realizada, e aqui eu clico para iniciar aí a coleta, tá? Então, tem as instruções que eu posso coletar, né? Então, aqui já está, eu calibrei para ser 10 minutos, 10 segundos, então eu vou estar olhando aqui para as imagens. Eu coloco alguns slides intermediários, que são slides escuros, porque aí eu tenho o controle para o participante, né? Então, aquele slide que tem os estímulos, eu deixo por 10 segundos, mas aqui eu tenho o controle, né? E lembrando, por exemplo, o indivíduo, como é discrete choice, ele pode escolher do lado direito, esquerdo, ou nenhum. E com isso, depois eu uso o modelo Logit, faço as análises, então eu posso verificar posteriormente, né, se ele olhou mais para uma informação, ele conseguiu ter, ou aquilo aumenta a probabilidade dele escolher ou não determinado produto. Então eu posso, clico aqui no mouse ou na informação, depende do que eu defini, né? Então eu pergunto para ele se quer esquerdo, direito ou nenhum,
né? Então, esse é um dos exemplos que eu acho que são interessantes, que é coletar os dados por discrete choice, e assim sucessivamente, né? Então, eu tenho aí uma série de slides que eu vou visualizando. Aqui não dá para vocês perceberem, né? Mas você percebe aqui um vermelho, que é o sensor do eye tracking, e assim sucessivamente eu vou coletando os dados, tá ok? Então, basicamente é isso. Eu só finalizei aqui só para... Vamos ver se ele, né, guardou aqui as informações. Como eu não terminei, né, ele acabou não guardando aqui, mas praticamente eu teria essas mesmas, né, informações, essas mesmas métricas para todas as visualizações, tá bom? Olha, foi um prazer comentar com vocês, né, um pouco dessa experiência com o uso do eye tracking. É lógico que são só informações preliminares, né, mas fico à disposição. O meu contato eu deixei no último slide. A organização também tem o meu contato, e agradeço novamente a oportunidade de participar desse evento, e espero, né, que mais pessoas possam se interessar e utilizar essa ferramenta importante, que é o eye tracking, né, tanto para pesquisas acadêmicas quanto para aplicações práticas, né, no design de embalagens, enfim, né, eu acho que esse é uma área, né, de pesquisa e aplicação bastante relevante, né? Fiquem bem, um grande abraço e até uma outra oportunidade.